Vamos continuar aqui com o módulo de tipos paramétricos, né? A gente ainda não entrou em tipos paramétricos. Vamos falar agora um pouco de listas, né? Como que a gente pode recriar o tipo lista de Haskell ainda sem usar tipos paramétricos? Vamos começar mais simples um pouco. Bom, então vamos olhar esse exemplo aqui. Eu estou declarando uma lista de inteiros e essa lista é formada por 10, 20 e 30. A gente viu lá no início, quando a gente começou a falar de lista, que a gente pode criar essa lista usando também esse operador aqui de construir listas. Então aqui é 10 seguido de 20, seguido de 30, seguido de lista vazia. Então, na verdade, a gente lê ao contrário aqui, né? Primeiro a gente põe o 30 na lista vazia, depois a gente encadeia o 20, depois a gente encadeia o 10 e aí fica a lista com a cabeça em cima do 10 aqui. A gente também falou desse tipo lista em C, né? Então a gente tinha que usar uma struct que ia guardar o valor da lista, né? Por exemplo, 10, 20 ou 30, e também ia guardar um ponteiro para o próximo elemento da lista, né? Uma lista encadeada. Então a gente tem aqui um tipo recursivo, né? Porque dentro da declaração do tipo, eu uso o próprio tipo. Bom, aqui eu usei o tipo já existente de Haskell, né? Como é que eu poderia refazer esse tipo aqui? A gente já tem uma ideia, né? Porque a gente aqui tem um struct, eu posso usar o data de Haskell para fazer a mesma coisa. Então vamos fazer aqui. Então, ó, eu vou criar aqui um data, um tipo novo, lista, tá? E esse tipo lista tem duas possibilidades. Ou é uma lista vazia, então tem um construtor para criar uma lista vazia, né? Que seria esse caso aqui. Ou é um nó, que é esse caso aqui, que vai ser formado por um valor e recursivamente uma lista. Tá? Essa definição é bem parecida aqui, né? Eu também tenho um valor inteiro e um next, um próximo aqui, que é recursivo. E para criar uma lista agora, eu posso fazer L, lembra que eu comecei a ler aqui da direita para a esquerda. Então aqui vai ser a mesma coisa. Primeiro eu vou criar um nó que tem um 30 encadeado com uma lista vazia. O resultado é uma lista que eu vou encadear com 20 na frente. O resultado é uma outra lista que eu vou encadear com 10 na frente. Eu vou ter a lista encadeada 10, 20, 30. Então aqui tem um inteiro e aqui vai ter uma lista inteira que por sua vez vai ter uma outra lista dentro que por sua vez vai ter um vazio lá dentro. Tá? Então essa ideia de usar para criar um valor do tipo lista os seus dois construtores possíveis. Como é um tipo recursivo, eu posso ter listas dentro de listas. Por isso tenho um nó dentro de outro nó, um vazio dentro de outro nó e assim em diante. Bom, essa forma de cima, ela é um pouco diferente dessa daqui. Essa aqui ela é mais fácil de ler. Mas em Haskell até eu tenho como fazer isso, porque os construtores de Haskell, se eu usar esse clique aqui, eu posso botar eles infixados, né? Eu posso botar eles entre os operandos. Então aqui, se eu ler isso aqui da direita para a esquerda, também vai ser equivalente a esse de cima aqui. Aqui eu estou assumindo que esse operador vai ser associativo à direita, eu também teria que modificar um pouco, mas a ideia é que a gente consegue recriar esse tipo lista de maneira muito parecida com o tipo original de Haskell, né? O tipo primitivo de Haskell. O que está faltando aqui a gente tratar é justamente a lista ser um tipo paramétrico. Por enquanto aqui é só uma lista de inteiros, né? Ficou fixo isso aqui. A gente quer transformar isso aqui em um parâmetro também, e a gente já vai ver como faz isso. Vamos ver agora, então, o tipo lista com parâmetros. Primeiro vou repetir aqui o anterior, que era a lista de inteiros. Eu só mudei o nome aqui para ficar lista int. Então, lembrando, eu tenho duas possibilidades. Ou é um nó que tem um inteiro e uma lista dentro, uma sublista, no caso, dentro, né? Ou é uma lista vazia. Tá? Então, aqui tem um exemplo. No caso, a lista é um nó que guarda um inteiro
e uma lista. Um inteiro e uma lista. E no caso, essa sublista também é um nó que guarda um outro inteiro e uma outra sublista. E por sua vez, essa sublista também é um nó que guarda um inteiro e a lista aqui no caso vai ser a lista vazia. E agora, para eu definir um tipo novo paramétrico, uma lista paramétrica, eu botei aqui em negrito exatamente o que mudou. Tá? Então eu tenho um novo tipo de dados lista, só que esse tipo de dados, né, eu estou construindo um tipo, ele também recebe um parâmetro. Então, na verdade, eu tenho aqui uma família de tipos. Eu tenho lista de inteiro, lista de booleano, lista de seja lá o que for. Tá? Então, a própria definição do tipo, ela recebe aqui um parâmetro. Tá? E esse parâmetro ele vai ser usado no meu tipo, na definição do meu tipo. Então, eu tenho uma lista de A's e a lista de A ou ela vai ser um nó que vai guardar um A. Então, se for uma lista de inteiro, eu vou guardar um inteiro. Se for uma lista de booleano, eu vou guardar um booleano. Então, seja lá qual for esse tipo A, um nó vai guardar esse tipo dentro dele e também vai guardar uma outra lista de A's também. Eu tenho que repassar esse A adiante aqui. Ou vai ser uma lista vazia. E uma vez que eu tenho esse tipo paramétrico, eu posso criar instâncias, né? Ou seja, posso criar novos tipos. Então aqui eu estou criando o L vai ser do tipo lista int. Tá? E aí aqui agora eu posso usar, né, em todo lugar que tiver um A, eu vou ter um int no lugar. Então aqui quando eu estou criando um nó, ele espera um inteiro aqui, que é o tipo que eu instanciei. Então aqui é como se tivesse escrito nó de int, lista de int ou vazio. Tá? Então fica parecido com o exemplo anterior, só que eu posso instanciar qualquer tipo de lista agora. Vou fazer uma correção aqui no slide anterior que eu tinha errado, que faltou esse int. Tá? Então uma lista de int é um nó que tem um int e uma lista de int dentro dela, recursivamente. Tá? E aí, voltando aqui ao exemplo da lista paramétrica, eu tinha aqui a lista de inteiros e agora eu criei uma outra lista de booleanos. Tá? E repare que eu não precisei criar um tipo novo. Se não fosse paramétrico, eu teria que criar um outro data lista bool que guarda um booleano dentro e uma lista de booleanos dentro. Aqui agora com os tipos paramétricos eu não preciso mais, porque eu posso instanciar novos tipos só passando um parâmetro diferente. Né? Que agora eu vou ter uma lista de booleano aqui, e esse booleano vai substituir esse A aqui. E agora eu posso ter um nó que eu guardo um booleano, seguido de uma lista em que eu guardo um outro booleano, e assim em diante. E agora os exercícios. O primeiro é considerar a definição paramétrica de listas, que a gente viu, e eu quero que crie uma lista que dentro dela guarde outras sublistas de inteiros. E o segundo é um pouco mais elaborado, é que eu quero que crie uma nova definição de um tipo paramétrico para árvores binárias, naquelas árvores que têm um nó central e valores à esquerda e à direita, e subárvores à esquerda e à direita. E aí cria, como exemplo, uma árvore binária de booleanos e depois criar uma árvore que cada nó guarda uma sublista de inteiros.